Graças e paz, tudo bem? Vamos dar início aqui ao capítulo 3 de Carta aos Gálatas. Estamos fazendo comentário capítulo a capítulo. E no capítulo anterior, no capítulo 2, nós abordamos, sobre Paulo dando seu testemunho, argumentando, o seu posicionamento em relação ao Evangelho da Graça. Então, na sequência, agora a gente vai ler o capítulo 3, que diz assim, olha: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Olha que interessante que Paulo ele continua mostrando o seu posicionamento, tá? E agora ele utiliza de uma retórica, perguntas e respostas para levar os ouvintes da sua carta, eles estavam recebendo, os destinatários, os irmãos ali da Galácia, a uma reflexão sobre o seu comportamento. E é importante destacar a indignação do apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, ó insensatos Gálatas, ele está refutando o posicionamento dos irmãos, ele está ali questionando a postura, porque para Paulo, e segundo o Evangelho, é incompatível você viver o Evangelho na carne. Ou você está na graça, ou você recebe ele pelo Espírito, ou você caminha pela carne. Os que caminham pela carne, segundo o Evangelho, é os que estão condenados, aqueles que estão perdidos. Então, ele fala aqui, que eles começaram pelo Espírito, mas estavam caminhando pela carne. Nesse caso, Paulo está reprovando a postura deles. Vamos entender melhor o que significa, o que Paulo está querendo dizer sobre esse dualismo, o caminhar pelo Espírito e o caminhar pela carne. Vamos ler aqui na sequência. Será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele que, pois, vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Então aqui Paulo, ele está buscando a referência no Antigo Testamento, tá? Pai Abraão, para defender o evangelho pelo qual ele estava pregando. Nesse caso, Paulo está dizendo que a salvação ela vem por uma operação do Espírito. E essa operação do Espírito ocorre quando há a iluminação para compreender a obra de Cristo, a obra do Evangelho. E crendo nesta obra, há uma operação de Deus pelo qual a pessoa é salva. E isso começou aqui na argumentação de Paulo com Abraão. Então Paulo vai utilizar um ícone, uma referência para os judeus, uma referência da fé, uma referência ali do Antigo Testamento, que é Abraão. E ele vai colocar Abraão como o que iniciou a salvação a partir ali da sua experiência, quando ele foi alcançado por Deus e Deus ali o chama, faz uma promessa, e nessa promessa Abraão creu e isso foi concedido a ele, a justificação. Por isso que Abraão era considerado o pai da fé, a fé dos cristãos, a fé do evangelho, a fé da salvação. Vamos aqui na sequência, Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo:
todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então aqui Paulo, né, ele argumenta que a obra de Abraão, né, o fato de ele ter crido em Abraão, tá, isso fez com que ele fosse imputado, né, a justiça sobre a vida dele. E isso ocorreu, essa promessa que Deus faz, né, a Abraão, isso ocorreu ainda quando não existia judeus. Tá? Isso, né, e essa promessa que Deus fez a Abraão está se estendendo aos gentios. Então Paulo vai incluir os irmãos da Galácia, que eram irmãos, né, gentílicos, que haviam recebido a fé. Vamos ver aqui na sequência, ficar mais claro. Ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que o fizer essas coisas, por elas viverá. Então Paulo aqui esclarece que a lei, ela justifica quando a pessoa obedece plenamente. Nesse caso, nós não vamos ter nenhum exemplo, exceto Jesus, que conseguiu cumprir plenamente a lei. Isso aqui acaba com toda essa argumentação que a gente ouve nos nossos dias, as pessoas defendendo, não, essa pessoa não vai para o céu porque ela comete isso, porque ela faz isso, como se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, pela nossa conduta. Moralmente, ninguém vai ser salvo. Pela sua conduta moral, nós não conseguiremos a justificação diante de Deus. Por quê? Pela lei, todos estão debaixo de maldição, todos estão condenados. Por mais que a pessoa possa ser zeloso pela boa conduta, dedicado, tem um nível de moral elevado, isso não garante essa pessoa o cumprimento pleno da lei. E para a salvação plena da lei, para a salvação pela lei, é necessário o cumprimento pleno da lei, e não só de algumas partes ou de grande parte da lei. Por isso que Paulo ele fala sobre a justificação não pela lei, mas pela fé. Então, já que eu não consigo, pela lei, obedecer e ser justificado por Deus, então eu creio naquele que conseguiu cumprir a lei no meu lugar, que nesse caso é Cristo. Esta é a graça do Evangelho. Aqui que Paulo está ensinando. Abraão, ele creu. E ao crer, Deus havia prometido para Abraão que um descendente viria para a salvação. Então, mesmo que naquela época Jesus ainda não havia vindo ao mundo, Abraão já creu na provisão de Deus. Do mesmo modo, nós que somos da fé, cremos não numa provisão que ainda vai vir, não de um Salvador, de um Messias que ainda vai vir, mas de um Messias que já veio e na cruz ele morreu no meu lugar, ele cumpriu a obra no meu lugar e ele, e aí na confiança desse Cristo, dessa obra, é que eu sou salvo. Então, é totalmente contraditório. Vamos trazer isso para os nossos dias hoje, nossos dias. A pessoa, ela crê em Jesus, mas ela acha que ela está salva porque ela permanece na igreja, porque ela cumpre, com as regras estabelecidas pela liderança. Então ela entende que ao obedecer às regras, ela vai manter a sua salvação. Isso é muito comum. Muitos acreditam dessa forma. Claro que alguns vão refutar. Então eu posso viver de qualquer jeito,
Quem pensa em viver de qualquer jeito, na verdade, não entendeu a graça de Deus, não entendeu o Evangelho. Porque quando nós somos alcançados pelo Evangelho, nós passamos a odiar o pecado, a rejeitar o pecado e amar uma vida de santidade. Isso é natural na vida de um cristão que experimentou pela fé, né, da salvação. Agora, é importante que a salvação ela não está condicionada às nossas práticas. Porque se a salvação está condicionada às nossas práticas, nós caímos no mesmo erro dos irmãos da Galácia, que estavam, né, que haviam começado no Espírito, crendo na obra de Cristo, mas estavam dando continuidade, né, à sua salvação mediante, né, a guarda da lei como forma de salvação. Vamos ler aqui na sequência, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Então está claro aqui, né, o Paulo ele, né, conclui a sua argumentação mostrando, né, que Cristo ele nos resgatou da maldição da lei, né, no sentido de que a lei ela veio para condenar. Ninguém, né, pela sua moral, pela sua conduta, ele é perfeito diante de Deus. Ele conseguiu cumprir todos os requisitos estabelecidos, né, por Deus. Somente Cristo. Então, Cristo, né, ele se tornou maldito, ele foi o único que cumpriu. Ele foi o único que passou por essa terra e não deveria passar pela cruz, não deveria ir à cruz, porque ele foi aprovado, né, pela sua conduta, ele foi aprovado pela lei, o único que foi aprovado pela lei. Porém, mesmo sendo aprovado pela lei, ele quis, né, ir à cruz, ele quis sofrer um castigo que ele não merecia. Eu merecia, os irmãos da Galácia mereciam, todos, né, mereciam. Porém, Jesus, ele foi, né, cumprir esse castigo no lugar daqueles que deveriam cumprir. Então, já que Cristo morreu na cruz, cumpriu, então eu não hoje mais preciso. Então eu estou livre da maldição da lei, né, dos efeitos que a lei pode gerar. Então, já que eu estou livre da lei, eu caminho agora pela fé na obra de Cristo. Continuando. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmado, ninguém anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não disse, e as descendências, como falando de muitas, mas como de um só, e a tua descendência, que é Cristo. Aqui Paulo, ele está lembrando os irmãos daquela promessa que Deus faz a Abraão lá, que a gente vai encontrar na leitura de Gênesis 12, né? Ora, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, né? E ali, Deus ele fala que seria abençoado, né, o descendente, né, ele abençoaria todas as famílias da terra. Ali, muitos, né, judeus entendiam que eles eram abençoados porque eles eram descendentes de Abraão. Sim, os judeus, a gente sabe historicamente, isso é um fato, que eles são descendentes de Abraão, isso no sangue, na carne. Só que o texto ali está falando de um descendente, é o que Paulo está falando aqui, explicando aqui. Esse descendente é Cristo. Então ali, o Deus está revelando para Abraão sobre o Cristo descendente que viria para abençoar todas as famílias da terra. Se nós lemos lá em João, vai falar que Abraão viu a Cristo e creu, viu a Jesus e creu, né? Então, Abraão ali, ele teve uma iluminação, e a fé de Abraão é a fé naquele descendente que viria para abençoar todas as famílias
da terra. Então essa aliança, ela já foi estabelecida. Então não tem mais o que você acrescentar. Então quando hoje, ou na época dos irmãos da Galácia, né, havia aquela ideia de colocar, acrescentar mais a lei para garantia da salvação, nós estamos anulando uma aliança que já foi estabelecida. A aliança é na fé, a aliança não é na lei, a aliança é na fé. Quando eu caminho na aliança da lei, eu vou cair aqui nesse problema que o apóstolo Paulo vai destacar no texto seguinte aqui, ó. Mas digo isto, que tem sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo? A lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Olha que interessante. Então, o próprio Paulo está aqui, né, fazendo os irmãos lembrarem que a lei veio depois. Abraão não viveu na época da lei. A lei veio 400 anos depois, já na época de Moisés. Então, se nós estamos em Abraão, né, nós estamos ali na promessa de Abraão, então nós não estamos presos à lei. A lei veio depois. Abraão foi salvo pela promessa, pela fé, e não pela lei. Então, quando a gente se reporta, né, à observância da lei para a nossa salvação, nós estamos anulando uma aliança que já foi estabelecida, que é a aliança da promessa pela fé. Agora, então, por que Deus estabeleceu a lei? Vamos ver aqui o que Paulo responde sobre essa indagação. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, o que Paulo está explicando? A lei, ela serve, né, para mostrar a condição do ser humano. Então, a lei veio 400 anos depois, na época de Moisés, para clarear, a mente dos judeus sobre a sua condição de pecador. Então, a lei, assim como hoje, né, nós precisamos ter a lei não para nossa salvação, porque por ela ninguém vai ser salvo, mas nós precisamos da lei porque a lei serve para mostrar a nossa condição de pecador. Quando eu olho a lei, mesmo com o meu coração, desejoso em obedecer, mesmo com o meu temor a Deus, quando eu olho para a lei e eu olho para a minha vida, eu vejo, o quão importante, é a graça de Deus através de Cristo, o quão importante é a obra de Cristo ao meu favor, porque por mais que eu me dedique à lei, jamais eu vou cumprir plenamente, porque a lei, ela vai revelando aquilo que está no íntimo do meu coração. Então, aquele que confia nas suas obras, confia na sua conduta, esse, na verdade, ele é uma pessoa reprovada diante de Deus. Porque quem confia em si, na verdade, está caminhando pela lei, quando, na verdade, deveria caminhar pela fé. A lei mostra a nossa pecaminosidade. Então, quantos, a gente fala hoje os fariseus, dos nossos dias, são aqueles que batem no peito e se acham, superiores porque eles cumprem, com as regras estabelecidas, com a lei de Deus. Porém, na verdade, a gente sabe que os fariseus, foram reprovados, por Jesus. Jesus os chamou de hipócritas, Por fora parecia bonito, mas por dentro estava podre. A mesma coisa hoje.
Quando a gente vê líderes cristãos que batem no peito e dizem, né, que são corretos, que cumprem, né, a vontade de Deus, na verdade são hipócritas, né? Por fora pode até parecer bonito, apontar uma espiritualidade, mas lá no íntimo do coração, né, eles são reprovados diante do Deus porque estão podres. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo deixa aqui claro, a lei ela serviu de tutor, de aio, que é o condutor, né? Na verdade, naquela época, o aio era um escravo que levava os filhos, né, dos seus senhores, né, até um professor, né, um professor, um instrutor, né, um mestre. Então ele tinha essa função. A mesma coisa é a lei. A lei ela pega na nossa mão e nos leva até Cristo, porque ela mostra a nossa pecaminosidade e a nossa incapacidade de cumprir a vontade de Deus. E aí nós nos reportamos a Cristo, confiando na sua obra em nosso favor. E para terminar aqui, porque todos quantos fossem batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, Paulo aqui, ele conclui essa argumentação dizendo que essa promessa veio antes dos judeus e ela abrange a todos, tanto judeus como gentios, homens, mulheres, ricos, pobres, escravos, livres, né, que era comum naquela época, a todos, né, a qual o evangelho, né, alcança. Essa promessa ela é garantida. Então, tanto os judeus daquela época como os gentios deveriam, segundo Paulo, segundo a abordagem de Paulo do evangelho, deveriam descansar na promessa de Deus e não confiar na observância da lei para a salvação. Então, que nós, né, hoje somos abençoados, né, com essas verdades reveladas pelo apóstolo, né, que nós podemos descansar na promessa de Cristo, né, na promessa de Jesus. Eu confio na minha salvação, eu tenho certeza que ao fechar os olhos aqui, nesse mundo, eu vou acordar na presença de Deus. Não porque eu sou zeloso com as coisas do reino, não porque eu mantive, né, um padrão de moralidade de acordo com o evangelho, não porque eu fiz bastante obras, porque eu me dediquei aos compromissos da igreja. Não, porque eu confiei e confio, mediante, né, a graça de Deus, na obra de Cristo Jesus. E isso nos garante a eternidade. É essa promessa que Paulo pregou, propagou aos irmãos da Galácia, essa promessa que nós podemos desfrutar através aí da leitura de carta aos Gálatas. Espero que vocês tenham curtido, né, sido edificado aí com esse conteúdo. Na sequência, vamos para o capítulo 4, né, dando continuidade aí ao comentário da carta aos Gálatas. Se puderem, deixem um like aí para nos ajudar. Também nós temos disponibilizado aí vários conteúdos no nosso canal. Aproveitem aí para também estarem aproveitando nossos conteúdos. Deus abençoe. Muito obrigado.